rapidamente aí o Edinho. Posso falar rapidinho da Caldense, claro. Barreto, que hoje enfrenta o Corinthians? É até interessante para o corintiano, né? Para conhecer um pouquinho desse time. A Caldense, nos últimos anos, jogando em Poços de Caldas, tem sido um adversário muito difícil para Cruzeiro e Atlético. Tem sido um adversário extremamente delicado, um time que costuma marcar muito bem. O Campeonato Mineiro tem 2 jogos. Na partida de estreia perdeu para o RT fora, mas se reabilitou ganhando do Vila Nova em casa no último fim de semana. É um time que em 2015, no primeiro semestre, foi o melhor time de Minas. Perdeu a final para o Atlético, mas foi o que melhor jogou. Fez a melhor campanha na primeira fase, até o finalzinho do jogo decisivo. Estava sendo campeã, com um empate em 1-1, mas aí o gol do Jô no finalzinho acabou sacramentando, um gol até polêmico, impedimento, acabou tirando o título da Caldense. E o time de hoje ainda tem muitos remanescentes daquela equipe. Mudou o treinador, era o Leonardo Condé, que hoje está no CRB, treinador atual Thiago Oliveira, que foi centroavante do São Paulo, no final dos anos 90, início dos anos 2000. E ele vai agora comandando a Caldense, que tem ainda o zagueiro Marcelinho, que era daquela equipe, o lateral esquerdo Rafael Estevam, o Everton Maradona, camisa 10 do time, que é o cara que arma, e na frente tem o Zambi e o Luiz Eduardo, que eram os atacantes daquele time. Olha, se eu pudesse escolher, é claro que o Corinthians é favorito ainda assim, Poços de Caldas tem muitos corintianos, vai estar pau a pau a torcida na partida de hoje. Se eu pudesse escolher na primeira fase, Barreto, eu não escolheria enfrentar a Caldense. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians é favorito para o jogo dessa noite. Ok, Henrique. Muito obrigado pelas informações e pelo gancho também, porque o Corinthians é o nosso próximo assunto aqui no Seleção Sport TV. Um abraço, Henrique. Até a próxima. Um abraço. Corinthians que enfrenta, como já disse o Henrique, aí a perigosa Caldense. Tem uma entrevista para rodar? Roda aí, por favor. Eu sempre deixei muito claro a questão de a gente ir arrumando por partes, né? Então, a primeira ideia foi mesmo cuidar bastante do sistema defensivo, para depois ir equilibrando o meio de campo e o ataque. E acho que a cada dia a gente vai conseguir ter uma resposta melhor nessa sequência de trabalho. Toda vez que você bota a camisa do Corinthians, dá uma ansiedade, né? Pela história que o clube tem, pela grandeza que é. Mas eu acho que a gente tem que respeitar muito o adversário, né? Hoje em dia, se você entrar de corpo mole, ou se você entrar realmente não respeitando o adversário, você pode ser surpreendido. Então, a gente não pode entrar aqui achando que a gente vai vencer de qualquer forma, de qualquer jeito, ou que vamos vencer de 5-0 ou 6-0. A gente jamais pode estar com esse pensamento. A gente tem que chegar e encarar um jogo como realmente uma decisão, e a gente está preparado para isso, para nós fazermos uma grande partida e sairmos com a vitória. Tá aí, o Marlone falando dessa partida contra a Caldense. É que... o time vai ser mantido, né? O Carille confirmou o time que ganhou do São Bento. Então, é que esse tipo de partida contra... A gente ficou muito aqui avaliando do lado dos pequenos, né? Como é que é essa partida e tal. Agora, você está pensando num time pequeno, de pouca estrutura, talvez de pouca organização, né? A Caldense não se encaixa exatamente nesse perfil aí, não. E assim, é um time que já se prepara para o começo da temporada há mais tempo do que o Corinthians. Isso que eu acho que é o problema desse jogo único. A chance do pequeno aumentou absurdamente, porque em 2 jogos, o segundo na casa do grande... Isso eu defendi aqui também. Muito, mesmo não vendo diminuir, ela aumenta. Grande. Mesmo sendo grande, a chance do pequeno é muito maior do que seria. Tem um resultado em casa, você não vai ganhar fora. Agora, torna o jogo muito mais interessante pro grande, inclusive, é o jeito de encarar o jogo. E o Corinthians não... O Carille falou, né? O problema do Corinthians realmente é a criação. O Corinthians não cria nada, mas também dá muito pouco chance para o adversário. Pode ser o Corinthians, ter mais camisa. Em Poços de Caldas, o sul de Minas torce para times de São Paulo. Então quase na divisa. Né? Bem na divisa, tem muito corintiano lá mesmo. Corintiano, palmeirense, São Paulino. Mas conhecendo o Mano, quer dizer o Tite, quer dizer o Carille, vai jogar ali por um 0-0 fora o show. E se ganhar de 1-0, vai saravar São Jorge, que ele vai nos ajudar. Não vai ser um time que vai chegar para propor jogo. Vai nos ajudar porque... Não, falando na voz do Carille. Do ponto de vista do meu amigo da Zélio, o alemão lá. É um Corinthians que chega exatamente... Sim. Com o pé no chão, assim, agora, é isso aqui. É um perigo. Que a gente falou, preparação da Caldense, jogo complicado. Perigo. Se não ganhar, acabou a paz quarta-feira, faixa no CT, o caos está lá no Itaquera, como estava no começo. Assim, se não ganhar, não. A convicção passar. Se for eliminado. Exatamente. A convicção da diretoria do Corinthians, que era nenhuma em manter Carille, acaba na quinta-feira. Acaba na quarta-feira, meia-noite. Na atual situação, o Alberto está preocupado em manter o mandato. Mas você tem alguma dúvida que eu estou dizendo para você que se não classifica? Não. Massini chamou. Chamei. Acho que a Ana quer falar também. Por favor, Ana. Não, eu acho que o Vitor falava sobre jogar por 1-0, né? No modo Tite de jogar. Acho que esse momento o Corinthians não tem nem que pensar diferente disso, porque
não consegue ainda render mais do que tem rendido. Já é um grande avanço em poucos jogos o Carille conseguiu organizar o sistema defensivo, né? Trocou o Balbuena de lugar, colocou o Pablo para jogar pelo lado esquerdo, então já conseguiu organizar a casa. O Gabriel ali está se organizando também, né? Leva muitos cartões, mas leva muitos cartões porque às vezes o ataque, que é o primeiro a dar o combate, acaba falhando nesse combate e ele chega junto mesmo para frear ali os avanços. Só acho que num primeiro momento já está valendo essa organização defensiva do Corinthians, né? Acho que não dá para pensar muito diferente que o Corinthians vai começar goleando. Não foi assim em nenhum momento, né? Apesar de ter sido campeão brasileiro com o melhor ataque do campeonato em 2015, não é da característica desse Corinthians desde a época do Mano Menezes ser um time que faz muitos gols. Mas eu ainda acho que esse jogo é muito arriscado para o trabalho do Carille, porque o Corinthians caindo aí nessa fase mata da Copa do Brasil vai colocar uma pressão em cima do trabalho dele que até então não acontecia, né? O Campeonato Paulista não permite esse tipo de pressão nesse começo. Eu acho que o jogo de hoje é bem arriscado, não só para o Corinthians, mas também para o São Paulo amanhã, especialmente para o Corinthians, porque o Carille não tem esse teto protetor como tem o Rogério em relação à sequência de trabalho. Agora, me parece absolutamente claro a evolução do Corinthians. O Corinthians do ano passado, que não foi para a Libertadores, porque tomou alguns gols, empatou alguns jogos em casa. Alguns, muitos. E não, fazia 1-0, não conseguiu sustentar o resultado algumas vezes em casa. E o Moisés é um lateral muito forte fisicamente, Felipe Bastos e Gabriel. O jogo contra o São Bento, que não é um time qualquer, é um time de Série C, é um time que tem um trabalho já de 2 ou 3 anos com o mesmo treinador. Então, assim, o Corinthians se mostrou defensivamente muito bem. O Carille já falou sobre isso. E é mais fácil você equilibrar um time sem tomar gol. Você começa a ganhar confiança. Mas, assim, a meu ver, se o Corinthians for desclassificado hoje, que eu acho que não será, mas se acontecer, por que o Carille tem que pagar o pato? Porque, vamos lá, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme. Cara, esses 3 não estão jogando nada faz tempo, entendeu? E são 3 jogadores de bom nível, sabe? O Giovanni Augusto e o Marquinhos Gabriel podem jogar muito mais do que tem jogado. Gente, domingo, contra o São Bento, o Corinthians bateu uma falta, um escanteio curto, e o Giovanni estava de costas pro lance. Entendeu? Tava ali, não conseguiu ver, não recebeu. Então, assim, para melhorar ofensivamente, esses 3 caras têm que assumir a responsabilidade. E melhorar, por exemplo, a bola pro Jô. O Malone tá se matando lá do lado esquerdo, não é? O cara que tem... mais criativo de todos ali, né? Exatamente. Ele e o Jô são os mais criativos do time. O Jô se mata, faz a parede, volta, tenta receber. Agora, esses 3 caras, eu não compreendo como é que eles podem jogar tão pouco. Aí a escalação, é o campinho do Corinthians. É o time que jogou contra o São Bento, a mesma formação. E aí, muda? Não, tá confirmado, vai jogar o mesmo time. Bancado, né? Foi bancado. Só uma coisa, Massini, eu acho que não. Porque o Massini tá fazendo uma avaliação ali de jogadores que não estão jogando nada, né? Que não deram que se tirar o Giovanni Augusto que não tá jogando nada, você vai ter que botar o Marquinhos Gabriel que tá jogando nada. Então você mantém um dos dois. Em 2017 teve um jogo. Eles não jogaram nada em 2016. Não, 2016 foi uma zorra. Não, mas vem cá. O clube foi uma bagunça. Agora no Corinthians. Não, mas peraí. Os 3 foram contratações do Tite, não foram? Sim, mas não jogaram nada. Enquanto estava o Tite lá, eles não jogaram nada. Mas o time era muito mais competitivo naquele momento. Primeiro turno do Corinthians disputou a liderança e foi no último rodada na liderança. Mas os 3 em questão, eles jogavam. Jogavam mais do que jogaram no final. Jogavam. Não, tudo bem. O time era melhor. O Gabriel não chegou no momento depois, Não, Libertadores. Marquinhos Gabriel jogou Libertadores. Foi nos poucos caras que fez gol de pênalti. O problema é que a gente acha que o jogador ele vai jogar bem ou mal, independentemente do que está sendo feito no trabalho diário. Não, é questão individual, tática e tem individual. Individualmente, por exemplo, o Guilherme... Mas eles tendem a crescer esse ano, todos eles, os 3 citados. O Guilherme, por exemplo, a má vontade dele é uma coisa que impressiona. Tanto é que ele não está jogando esse time, ele não jogou no passado.
Eu duvido que ele vai jogar esse ano. Então, se estiver errado, eu venho aqui e falo errado. Ele não Mas consegue teve alinhar. 4 técnicos, né? 4 técnicos. Ele não joga com o Cristóvão. Ele nunca jogou na carreira numa linha de 4 jogadores Sim, no meio campo. mas ele foi contratado nesse sistema. Foi uma Ele péssima foi contratação. tentado e deu errado. Não, mas o caso do Guilherme realmente é assim. O Guilherme e já há a algum vontade tempo também. vem procurando a sua posição. O Tite imaginou uma posição para ele. Atrás do 9. Tanto que rearrumou o time. E teria, Empurrou ele mais pra frente. e teria a temporada toda para tentar encaixar o Guilherme nessa posição. Aí o Tite foi embora, não porque o Corinthians quis. Foi embora Agora, porque a Mancini. seleção levou. E depois disso, os trabalhos que se seguiram não tiveram a mesma determinação que E o nem Corinthians. sequência. O Corinthians perdeu tempo. Qualquer trabalho sem Carille, né? sequência vai ser ruim. É verdade. Mas assim, tem a Não, mas questão do trabalho individual. principalmente para um jogador que está sendo adaptado. Sim. Né? Que é puxado de uma posição. Se bem que o Guilherme até agora não tinha descoberto a posição dele, né? Tem isso. Poderia pela primeira pelo vez na amor- carreira. Guilherme, Tem isso. O meia central num 4-2-3-1 no máximo. Ele não jogou de nove, Pra trás no máximo. Ou o cara de 9 de movimentação. Agora, um ou outro na Mas carreira. bancando assim, Ele só a jogou posição assim. do Guilherme é essa. Sim, ele jogou assim Não na é, carreira. O Corinthians variável. perdeu muito tempo com Cristóvão e Oswaldo, poderia estar com o Carille desde outubro. Então, um tempo que jogou fora a diretoria. Podia estar com carinho Sim, desde não, que o Tite desde saiu. exatamente. Desde o É Tite. por isso que a gente está dizendo aqui que se for eliminado vai sobrar pro Carille. Agora, a porque essa relação- diretoria do Corinthians não tem sim. convicção nenhuma de nada. Exatamente esse é o ponto. O Mancini, não sei se entendeu o que eu disse, eu não disse que tem que sobrar para ele. Estou dizendo que vai sobrar vai para ele. sobrar, é. Eu discordo até dessa decisão, de mas forma tô injusta. afirmando Entendi, que ele claro. sobrará. Como que ele foi contratado, gente? Tentaram o técnico do Nacional que o diretor não conhecia. O futebol que não é ganha nada. assim. Futebol é assim. A convicção, o jogador de futebol vê a diretoria falar da entrevista, se posicionar, e ficou claro para todo mundo que foi uma efetivação sem qualquer Sim, plano, convicção. sem convicção nenhuma. Nenhuma. Então, se precisar botar os leões ali, vão colocar vai amanhã. colocá-lo, não tem dúvida. Eu acho que acho que foi a Ana que falou, e é verdade, ou um dos dois, Ana Mancini, o time já melhorou posicionamento. Isso depende do jogador. O time está mais compacto. O Pablo tecnicamente melhorou a defesa. Foi bem na estreia, foi um jogador que individualmente foi bem. O Balbuena na direita pareceu que joga melhor do que na esquerda. Então a dupla funcionou melhor. Taticamente o time está mais arrumado, agora tem que ter jogador também, não dá só tática, não resolve. E aí entra o que você falou, Marquinhos Gabriel não joga nada, tem, Giovanni Augusto eu acho não que joga jogador nada. tem também. Mas tem que, eu tô falando em campo, não no papel. No campo eu não tô vendo jogar Giovanni tem um cara Augusto, não tô vendo dando jogar treino todo Guilherme. dia lá. Mas esses caras não vão responder na bagunça que foi o ano. O cara não vai responder sozinho. não acho O que Messi, seja isso. É muito o Messi cômodo, contra né? o Brasil na Argentina não respondeu sozinho, gente. Eu não acho Na que bagunça seja que foi o só isso. 3x0. Mas É só isso. Tem vontade, Peraí. tem empenho, tem dedicação, tem querer. Tem gente encostado também. Tem vontade. entender. Tem também, A né? gente analisa individual um esporte que é coletivo. Tem os dois pontos. Acho que tem um Não, ponto eu não acho que individual. seja Não é só meu isso, caso. não. Não acho que seja só Eu isso. acho que o Guilherme é um caso individual. Do jeito que foi o Corinthians 2016, a cobrança em cima desses caras é surreal. Mas é, eles- é fora da medida Mas, desmedida. o Rafa, perto do que foi investido na contratação deles e a expectativa se botou, eles tinham que responder. Uma coisa. A questão pra Pensa mim no é elenco do simples. Inter. O Inter caiu pra segunda divisão, uma porção de jogador bom. É só você detonar o trabalho ao longo da temporada, os caras não vão responder. Não, isso eu concordo, mas a questão é a seguinte, eles foram as grandes contratações do clube no ano. E não E corresponderam gastou pra pro que eles tinham contratar, que hein? ser. Não gastou Mas pouco, num trabalho contínuo, a chance deles responderem a isso é muito maior Não acho. do que na bagunça Já que acho foi. que ele já estava com meio ano do Tite no esquema montado, o Marlone não era titular em nenhum Ele jogo. jogava muito mais do que jogou no fim do ano. Mas isso era óbvio. Isso pra mim era óbvio. Ele ia ter que jogar mais. Tudo bem, mas esses caras não vinham sendo protagonistas. E foram chamados e contratados com valor para ser Mas eles protagonista. nunca foram protagonistas na carreira. Aí é outra história. Aí, situação. pra mim, onde tá o erro? Na Porque contratação do Tite. Então, mas quem é protagonista num esquema assim é o time. Mas é porque o Tite Você não precisa ter o protagonista. Minha curiosidade complicado. desse time aí que a gente fez desse campinho, quando entrar o Jadson. O protagonista do Tite é o esquema, né? É isso. Então ele contrata o Mas cara eles já não estavam rendendo como protagonistas do esquema. O esquema, o time do Tite O estava Tite também ali. errou. Eu acho que o Tite errou demais. Foi ele que O trouxe. ponto pra mim é esse. O Guilherme jamais faria aquela função e você tem que conhecer um pouco o clube, não combina com o jeito Nada do a torcedor, ver. não combina o jeito. Eu acho que as contratações foram Agora, pavorosas em esse- todos os sentidos. Quando É o o que eu Jadson tô jogou, dizendo. o Jadson puder Muito jogar... dinheiro, foi- Rafa. eu também acho. Giovanni Não Augusto... tem o menor Não, sentido. tudo bem. o dinheiro Mas empenhado. aí é o movimento da diretoria, a partir do momento que perdeu 8 caras, Não, a com partir o treino daí em é um andamento. desastre maior. Porque O contratos absurdo mal são as feitos. perdas, exatamente. Por contratos mal feitos por essa Contratos diretoria. anteriores Tudo- foram absurdos. O anterior e mesmo o próprio, a própria a disposição de dinheiro para jogadores que não são Agora, nesse o que campinho eles valem. que tá aí, eu não tenho dúvida que se o Carille continuar, o Corinthians vai jogar no 4-1-4-1. Não vai mudar esse esquema, vai ser mantido. O Jadson rendeu muito, por isso voltou como status de vai demorar um mês mais ou menos para entrar em campo, mas vai jogar, é titular absoluto.
no meio do lado direito, que o Renato Augusto era o cara central. Não era o protagonista. O segredo desse time é esse. Agora o Jadson, jogando bem ou mal, mal, ele já dá pro Corinthians a bola parada e o pênalti. Antigamente tinha pênalti, o Corinthians não, quero escanteio, põe fora da área, porque era um desespero. Agora a torcida pelo menos vai gritar quando tiver pênalti. Vai melhorar a bola parada. E tem o Maicon, que pra mim é muito bom jogador, que jogou na Ponte Preta, que é mais jogador do que os jogadores para jogar no meio. O Rodriguinho, o ano passado, foi o melhor jogador do time. Eu tô falando isso, é verdade. É verdade. Nosso minuto travessa. Então, que você nunca criticou. Nem ele. Hashtag Vitão, nunca criticou. Não, nunca critiquei, mas foi o melhor do time ano passado. Não, continua sendo. Rodriguinho, o Maicon da Ponte Preta, que jogou na Ponte Preta, o Jadson rendeu eu não sei se ele voltasse a ser o protagonista, se ele vai voltar a jogar bola. Que o peso de ser o líder do time é outro. Ele pode jogar nas costas, mas ele jogou melhor do lado direito. Ele jogou melhor do lado direito. Mas tem do Renato Augusto nesse time. Tinha o Renato Augusto, que era o protagonista. 2 anos mais velho. Sim. Mas que melhora a qualidade do time. Você ter a bola parada, que você já resolve o jogo. Melhora muito. O time do Corinthians é muito melhor do que ele foi. Sim. A diretoria do Corinthians fez tanta bobagem que a gente olha para esse time e parece que ele é muito pior do que ele é de fato. Porque o trabalho foi tão insano. Agradecimento público por ter tomado um fora, que é uma das coisas mais bizarras, né? O que a gente fala de convicção. O time que tenta contratar um jogador assim... No papel não é tão horroroso assim. Foi o exemplo que eu dei do Inter. Esses caras com trabalho contínuo, com regularidade, com paciência, convicção no trabalho do treinador, eles tendem a jogar muito mais. Eu concordo. Do que jogaram ano passado. Tem o limite também do jogador. O Corinthians... Acho que a gente alivia muito o jogador. Não, tem o limite. Eu acho. Mas no futebol brasileiro, o jogador só ganha carinho na cabeça no extracampo. Dentro de campo ele só apanha. Mas o Rafa... E a última pessoa a apanhar é sempre ele. Mas pra mim o Corinthians não tem tranquilidade política esse ano pra que o campo seja tranquilo. Acabou. Não tem como. Fala, Massa. Não, gente, pelo amor de Deus. Os três já estão há algum tempo no Corinthians. O Guilherme jogou em todas as posições. Ele foi contratado para ser condutor, o Tite foi embora, abandonaram ele de condutor, colocaram ele de ponta, ele não jogou de ponta, colocaram ele de centroavante, ele não jogou de centroavante. Eu entendo o que o Rafa está dizendo. Mas esse é um dos problemas. Que não são três... Eu entendo, acho que não são três craques e não são mesmo. Caras excepcionais e tal. Eu acho que o Jadson tá um pouquinho acima, mas também não é craque, não. O Jadson do Tite, né? O Jadson do Tite, né? Vamos lembrar gente, pelo amor de Deus, só a minha avaliação. Só que é o seguinte, tivemos pré-temporada, os três fizeram. Tivemos os jogos lá no início. Os três estavam lá. E os três, só um é titular e tá jogando muito mal. E aí entra o Marquinhos Gabriel e entra pior. Então, o que eu tô cobrando, o que eu tô apontando na minha avaliação é que os três poderiam agregar muito mais ao Carille e ao esquema tático do meio para frente do que fazem. Alguém aqui discutiu que o Jô seria titular do time? Não. Não, porque o Guilherme não tá jogando absolutamente nada. Então, assim, e eu acho estranho porque os três têm muita capacidade, entendeu? Pelo menos jogaram muito bem em pouco tempo. Sabe, o Guilherme foi importante no Atlético, Giovanni Augusto a mesma coisa, Marquinhos Gabriel foi muito bem com o Dorival, todo mundo queria, né, quando ele saiu. Então, assim, eu tô dizendo que do raciocínio do Carille, de arrumar o time equilibrado do meio pra frente, não dá, ele vai precisar desses caras. E esses caras precisam responder. É isso que eu tô dizendo. E ele ainda tem um agravante, né? Tem um problema no Corinthians que o cara ele vai ter que administrar a médio prazo, que é a questão do elenco, né? A gente fala muito de números de jogadores que são inscritos em Campeonato Paulista e por aí vai. Com a chegada do Jadson, o Corinthians chega na base de quase 50 jogadores, né? Incluindo os jogadores que estão emprestados e entre outros nomes, né? No banco de reservas, com a chegada do Felipe Bastos, por exemplo, já tem o Camacho, que foi contratado para jogar nessa função. Ele já não tem agradado tanto, vai para o banco de reservas para jogar o Bastos. Chega o Jadson. O Jadson, nessa linha de 4, se a gente pensar com esse esquema do Carille, ele vai jogar ali na do Marquinhos Gabriel aberto pela direita, porque ele fazia uma boa dupla com o Fagner no Corinthians do Tite, que não tem como a gente não comparar, porque a gente está falando da contratação do Jadson do Tite, né? Do papel que ele desempenhou no
do Brasileiro de 2015 com o Tite, porque antes com o Mano, ninguém falava do Jadson como se fala do Jadson de 2015. Então você vai colocar mais um jogador no banco. Além do Maicon, que voltou de empréstimo, é um bom jogador, fez um bom Brasileiro e também fica no banco de reservas. Então é um elenco que tem peças boas no banco, peças boas no time titular, um técnico que inicia o trabalho, e eu concordo bastante com o que o Rafa disse. Em relação à organização, favorece o desempenho individual dos atletas. A gente viu isso nos times que são bem organizados, como é o caso dos times formados pelo Tite. No caso do Guilherme, gente, ele já jogou em todas as posições. Eu sou fã do futebol do Guilherme desde a época do Cruzeiro, quando ele jogava de atacante. Quando ele veio pro Corinthians, ele jogou em várias posições. Na época do Cristóvão, eu até cheguei a questionar por que ele não jogava de 9 ou ali de último. E realmente ele não conseguiu jogar. Então eu acho que tem aquele jogador que depende do tempo para desenvolver, tem aquele jogador que tem o tempo e não desenvolve. E aí cabe à diretoria avaliar muito bem, né, os gestores de futebol, avaliar muito bem o que compensa para o time. Eu acho o Guilherme, desse elenco do Corinthians, com a chegada do Jadson, talvez equilibre, o jogador mais técnico do elenco. Ele é muito bom jogador. Só que não conseguiu desenvolver. Tempo ele teve, oportunidade ele teve, mas eu acho que a diretoria tem que rever conceitos em relação ao elenco, que não é ruim, como a gente fala, né? Muita gente fala. Eu também já compartilhei dessa opinião e hoje revi meus conceitos e o elenco do Corinthians não é ruim. Mas eu acho que tem que avaliar um pouco mais quem são esses jogadores que vão para o banco de reservas do Corinthians. Vou chamar o Jorge Guilherme, direto de Recife.